Antigo Testamento, Gênesis, capítulos de 23 a 29. Morte e sepultura de Sara. Sara viveu 127 anos. Essa foi a duração de sua vida. Ela morreu em Cariat Arbe, hoje Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio para prantear e chorar por ela. Abraão, tendo se retirado de junto da falecida, falou aos filhos de Et, dizendo: Sou no meio de vós um simples hóspede e estrangeiro. Concedei-me, não obstante, a propriedade de uma sepultura na vossa terra, para que eu possa sepultar minha esposa que morreu. Os filhos de Et responderam a Abraão: Ouve-nos, meu senhor, tu és um príncipe de Deus no meio de nós. Sepulta tua falecida no mais belo de nossos sepulcros. Ninguém de nós te recusará o seu túmulo para ir sepultar tua defunta. Então Abraão levantou-se e, prostrando-se diante do povo daquela terra, os filhos de Et, disse-lhes: Se me permitis trazer minha defunta e enterrá-la, ouvi-me, intercedei por mim junto de Efron, filho de Seor, para que ele me ceda a caverna de Maquipela, que lhe pertence, e que se encontra na extremidade de sua terra. Que ele me ceda em vossa presença, por seu justo valor, a fim de que eu me torne o proprietário dessa sepultura. Ora, Efron achava-se assentado no meio dos filhos de Et. Efron, o Iteu, respondeu a Abraão em presença dos filhos de Et e de todos os que entravam pela porta da cidade: De forma alguma, meu senhor, será assim, mas ouve-me. Dou-te a terra juntamente com a caverna que nela se encontra, e dou-te essa terra em presença dos filhos do meu povo. Enterra tua defunta. Abraão prostrou-se diante do povo daquela terra, e dirigindo-se a Efron, diante de todos, disse: Rogo-te que me ouças, eu te dou o preço do campo, aceita-o de minhas mãos, e assim enterrarei nele minha defunta. Efron respondeu a Abraão: Ouve-me, meu senhor, uma terra no valor de 400 siclos de prata. Entre ti e mim, o que é isto? Sepulta tua defunta. Abraão aceitou as condições de Efron e pesou o dinheiro que ele tinha pedido na presença dos filhos de Et, isto é, 400 siclos de prata em moeda corrente no comércio. A terra de Efron, situada em Maquipela de fronte de Mambré, a terra na qual se encontra a caverna, e todas as árvores que crescem ao redor nos limites desta terra, tornaram-se assim propriedade de Abraão, em presença dos filhos de Et e de todos aqueles que entravam pela porta da cidade. E Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna de Maquipela de fronte de Mambré, hoje Hebron, na terra de Canaã. A terra e a caverna que nela se encontra passaram, pois, dois filhos de Et para a propriedade de Abraão, a título de lugar de sepultura. Isaque e Rebeca. O velho Abraão estava avançado em idade, e o Senhor o tinha abençoado em todas as coisas. Abraão disse ao servo mais antigo de sua casa, que administrava todos os seus bens: Põe tua mão debaixo de minha coxa. Quero que jures pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não escolherás para a mulher de meu filho nenhuma das filhas dos cananeus, no meio dos quais habito, mas irás à minha terra, à minha parentela, e lá escolherás uma mulher para o meu filho Isaque. O servo respondeu: Talvez essa mulher não me quererá seguir a esta terra. Nesse caso, poderei reconduzir o teu filho à terra de onde saíste. Guarda-te bem,
Disse-lhe Abraão: de reconduzir para lá o meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha pátria, que me disse e me jurou dar esta terra à minha posteridade. Este Senhor mandará o seu anjo diante de ti, e tu escolherás lá uma mulher para o meu filho. Mas se ela não te quiser seguir, estarás desobrigado do juramento que te impus. Somente não reconduzas de forma alguma para lá o meu filho. Pôs então o servo sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e fez-lhe o juramento que ele pedia. E tendo tomado 10 camelos do rebanho de seu senhor, partiu, levando as mãos cheias das riquezas de Abraão, e pôs-se a caminho, andando para a Mesopotâmia, para a cidade de Nacor, e fez descansar os camelos fora da cidade, perto de um poço. Era pela tarde, a hora em que saíam as mulheres para ir buscar água. Senhor, disse ele, Deus de Abraão, meu Senhor, fazei-me encontrar hoje o que desejo e manifestar vossa bondade para com meu senhor Abraão. Eis-me aqui de pé, junto desta fonte onde as filhas dos habitantes da cidade virão buscar água. Portanto, a donzela a quem eu disser, inclina o teu cântaro, por favor, para que eu beba, e me responder, bebe e darei de beber também aos teus camelos. Essa seja a que destina ao vosso servo Isaque. Assim saberei que manifestais vossa bondade para com meu senhor. Ainda não tinha acabado de falar, quando sobreveio com um cântaro aos ombros Rebeca, filha de Batuel, filho de Melca, mulher de Nacor, irmão de Abraão. A jovem era extremamente bela, virgem, e homem algum a havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e ia voltando. O servo correu-lhe ao encontro e disse-lhe, queres dar-me de beber um pouco da água de teu cântaro? Bebe, meu senhor, respondeu ela, e prontamente inclinou o cântaro sobre o seu braço para lhe dar de beber. Tendo ele bebido, ela disse, vou buscar água também para os teus camelos, para que todos bebam. E, despejando seu cântaro no bebedouro, correu a buscar água de novo na fonte para todos os camelos. O homem contemplava em silêncio, curioso por saber se o Senhor tinha ou não tornado feliz a sua viagem. Quando os camelos acabaram de beber, o homem tirou um anel de ouro, pesando meio ciclo, e 2 braceletes de ouro, pesando 10 ciclos. E disse à jovem, dize-me, por favor, de quem és filha? Haveria na casa de teu pai um lugar para passarmos a noite? Eu sou filha de Batuel, respondeu ela, o filho de Melca, que ela deu à luz a Nacor. E ajuntou, há em nossa casa palha e forragem em abundância, e também lugar para passar a noite. Inclinou-se então o homem e prostrou-se diante do Senhor. Bendito seja, exclamou ele, o Senhor, o Deus de Abraão, meu Senhor, que não faltou com sua bondade e sua fidelidade para com ele. O Senhor conduziu-me diretamente à casa dos parentes de meu Senhor. A jovem foi correndo contar à sua mãe tudo o que se tinha passado. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este apressou-se em ir ao encontro do homem que se encontrava junto da fonte. Ele tinha visto o anel e os braceletes nas mãos de sua irmã e ouvido a narração de sua irmã Rebeca. Esse homem me disse isso e aquilo. Foi ele, pois, ao encontro do estrangeiro e o achou perto dos camelos, na fonte. Vem, bendito do Senhor, disse ele, porque permaneces aí fora. Preparei a casa e um lugar para os camelos. E o homem entrou na casa, descarregaram os camelos, deram-lhes palha e forragem.
enquanto traziam ao estrangeiro e aos seus companheiros água para lavar os pés. Foram-lhe servido em seguida comida, mas ele disse: não comerei nada enquanto não expuser o que tenho a dizer. Fala, disse Labão. Eu sou, disse ele, escravo de Abraão. O Senhor encheu de bênçãos o meu senhor, que se tornou poderoso, e deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher de meu senhor, apesar de sua velhice, deu-lhe à luz um filho, ao qual ele deu todos os seus bens. Então meu senhor fez-me jurar que eu não escolheria para o seu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, em cuja terra ele mora, mas que viria à casa de seu pai, à sua família, para ir escolher uma mulher para o seu filho. E eu disse-lhe: talvez a mulher não me quererá seguir. O Senhor, respondeu-me ele, em cujo caminho sempre andei, mandará o seu anjo contigo e fará bem-sucedida a tua viagem. Escolherás para o meu filho uma mulher de minha família, na casa de meu pai. Mas serás desobrigado do juramento que me fazes, se, tendo visitado minha parentela, encontrares oposição e não fores recebido. Ora, chegando hoje à fonte, eu disse: Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se vos dignardes tornar bem-sucedida a viagem que empreendi, concedei-me isto. Ficarei perto da fonte. A jovem que vier buscar água, e a quem eu disser: por favor, dá-me de beber um pouco da água de teu cântaro, e que me responder: bebe, e buscarei também água para os teus camelos. Essa será a mulher que o Senhor destina ao filho de meu senhor. Eu não tinha ainda acabado de falar comigo mesmo, quando veio Rebeca com seu cântaro aos ombros, e desceu à fonte para buscar água. Eu disse-lhe: dá-me de beber, por favor. E descendo logo o cântaro dos seus ombros, ela me disse: bebe, e darei também de beber aos camelos. Perguntei-lhe então de quem era filha. Ela respondeu-me: sou filha de Batuel, filho de Nacor, que Melca lhe deu à luz. Eu, pois, coloquei o anel em suas narinas, e os braceletes em seus punhos. Inclinei-me então, prostrando-me diante do Senhor, e bendisse o Senhor, o Deus de meu senhor Abraão, que me conduziu diretamente ao lugar onde eu podia tomar a filha do parente de meu senhor para o seu filho. Agora, se quiserdes testemunhar afeição e fidelidade ao meu senhor, dizei-mo, senão dizei-me também, para que eu tome outra direção. Labão e Batuel tomaram então a palavra. Do Senhor veio tudo isso, disseram eles. Nada temos a dizer. Eis aí Rebeca, toma e parte, que ela seja mulher do filho de teu senhor, como o Senhor disse. Ouvindo essas palavras, o servo de Abraão prostrou-se por terra diante do Senhor, tomando em seguida objetos de prata, objetos de ouro e vestidos, ofereceu-os como presente a Rebeca. Ofereceu também ricos presentes ao seu irmão e à sua mãe. Puseram-se então à mesa, ele e os seus companheiros, e passaram a noite. Levantando-se no dia seguinte, disse o servo: deixai-me partir para a casa do meu senhor. Ao que o irmão e a mãe de Rebeca responderam: fique a jovem ainda conosco alguns dias, ao menos 10 dias, depois disto partirá. Não me retenhais, tornou ele, pois que o Senhor fez bem-sucedida a minha viagem. Deixai-me partir e voltar para o meu senhor. Chamemos a jovem, disseram eles, e perguntemos-lhe o seu parecer. Chamaram Rebeca e disseram-lhe: queres partir com este homem? Sim, respondeu ela. Deixaram-na, pois, partir juntamente com sua ama de leite, com o servo de Abraão e seus companheiros. Eles abençoaram-na, dizendo: ó nossa irmã,
possas tu tornar-te a mãe de milhares de miríades, e possua a tua posteridade à porta dos seus inimigos. Rebeca e suas servas levantaram-se, montaram nos camelos e seguiram o homem. Este, conduzindo Rebeca, pôs-se logo a caminho. Isaac tinha voltado do poço de Lairoi e habitava no Neguebe. Uma tarde em que saíra para meditar no campo, levantando os olhos, viu alguns camelos que se aproximavam. Rebeca também, tendo levantado os olhos, viu Isaac e desceu do camelo. Ela disse ao servo de Abraão: quem é aquele homem que vem ao nosso encontro no campo? É o meu senhor, respondeu ele, e ela tomou depressa o véu e cobriu-se. O servo contou a Isaac tudo o que tinha feito, e Isaac introduziu Rebeca na tenda de Sara, sua mãe, desposou-a, e ela tornou-se sua mulher muito amada. E desse modo Isaac consolou-se da morte de sua mãe. Morte de Abraão. Abraão tomou outra mulher, chamada Setura, a qual lhe deu à luz Arã, Jequissã, Madã, Madiã, Jesboque e Sué. Jequissã gerou Sabá e Dadã, dos quais foram filhos os Assurim, os Latusim e os Laomim. Os filhos de Madiã foram Éfofer, Enoque, Abida e Eldaá. Estes foram todos os filhos de Setura. Abraão deu todos os seus bens a Isaac. Quanto aos filhos de suas concubinas, só lhes deu presentes e despediu-os ainda vivo, mandando-os para longe de seu filho Isaac, para a terra do Oriente. Eis a duração da vida de Abraão. Ele viveu 175 anos e entregou sua alma, morrendo numa ditosa velhice, em idade avançada e cheio de dias, e foi unir-se aos seus. Isaac e Ismael, seus filhos, enterraram-no na caverna de Macpela, situada na terra de Efron, filho de Seor, o Iteu, defronte de Mambré, a terra que Abraão tinha comprado aos filhos de Et. É lá que ele foi enterrado com Sara, sua mulher. Depois de sua morte, Deus abençoou seu filho Isaac, que habitava perto do poço de Lairoi. Eis a descendência de Ismael, filho que Agar, a egípcia escrava de Sara, dera à luz a Abraão. Esses são os nomes dos filhos de Ismael, segundo sua ordem de nascimento. O primogênito de Ismael, Nabaiot, em seguida Cedar, Adbeel, Mabsã, Masma, Duma, Mas, Adad, Tema, Getur, Naf e Sedma. Tais são os filhos de Ismael, e esses são seus nomes segundo suas cidades e seus respectivos acampamentos, 12 chefes de suas tribos. A duração da vida de Ismael foi de 137 anos, e depois ele entregou sua alma, e foi unir-se aos seus. Seus filhos habitaram desde Évila até Sur, que se encontra defronte do Egito, na direção da Síria. Ele se instalou assim em frente de todos os seus irmãos. Descendência de Isaac. Eis a história de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac tinha a idade de 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Batuel, o arameu, de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaac rogou ao Senhor por sua mulher, que era estéril. O Senhor ouviu, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Como as crianças lutassem no seu ventre, ela disse: se assim é, por que me acontece isso? E ela foi consultar o Senhor, que lhe respondeu: tens 2 nações no teu ventre, 2 povos se dividirão ao sair de tuas entranhas. Um povo vencerá o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Chegado o tempo em que ela devia dar à luz, eis que trazia 2 gêmeos no seu ventre. O que saiu primeiro era vermelho, e todo peludo, como um manto de peles, e chamaram-no Esaú. Saiu em seguida o seu irmão, segurando pela mão o calcanhar de Esaú, e deram-lhe o nome de Jacó.
Isaac tinha 60 anos quando eles vieram ao mundo. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se um hábil caçador, um homem do campo, enquanto Jacó era um homem pacífico que morava na tenda. Isaac preferia Esaú, porque gostava de caça. Rebeca, porém, se afeiçoou mais a Jacó. Um dia em que Jacó preparava um guisado, voltando Esaú fatigado do campo, disse-lhe: Deixa-me comer um pouco dessa coisa vermelha, porque estou muito cansado. É por isso que puseram o nome a Esaú Edom. Jacó respondeu-lhe: Vende-me primeiro teu direito de primogenitura. Morro de fome, que nem importa o meu direito de primogenitura. Jura-mo, pois, agora mesmo, tornou Jacó. Esaú jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Este deu-lhe pão e um prato de lentilhas. Esaú comeu e bebeu. Depois se levantou e partiu. Foi assim que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Isaac em Gerara. Sobreveio uma fome à região, além da primeira fome que houve no tempo de Abraão. E Isaac foi ter com Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerara. O Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te indico, habita nela. Eu estou contigo e te abençoarei, porque é a ti e à tua posteridade que darei toda esta terra e cumprirei o juramento que fiz ao teu pai Abraão. Multiplicarei tua posteridade como as estrelas do céu. Lhe darei todas estas regiões, e nelas serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu à minha voz e observou os meus preceitos, meus mandamentos e minhas leis. Isaac ficou, pois, em Gerara. Quando os habitantes da região o interrogavam a respeito de sua mulher, ele dizia-lhes que era sua irmã, pois respondendo: É minha mulher, temia que os homens daquele lugar o matassem por causa de Rebeca, que era muito bela. E como sua estada ali se prolongasse, aconteceu que um dia, olhando Abimeleque pela janela, viu Isaac que acariciava Rebeca, sua mulher. Mandou chamá-lo e disse-lhe: É evidente que é tua mulher. E como dizias tu que era tua irmã? Porque, respondeu Isaac, eu temia que me matassem por causa dela. Abimeleque replicou: Que nos fizeste? Um pouco mais e alguém do povo teria abusado de tua mulher, e terias atraído o pecado sobre nós. Então Abimeleque mandou publicar diante de todo o povo que seria morto quem quer que tocasse naquele homem ou em sua mulher. Prosperidade de Isaac. Isaac semeou naquela terra e colheu o cêntuplo naquele mesmo ano. O Senhor o abençoava, e este homem cresceu, e seus bens foram aumentando cada vez mais. Tornou-se extremamente rico, possuía rebanhos de ovelhas e de bois e numerosos escravos, e os filisteus o invejavam. Por isso entupiram todos os poços que tinham cavado os escravos de seu pai Abraão, quando este ainda vivia. Abimeleque disse-lhe: Aparta-te de nós, pois te tornaste muito mais poderoso do que nós. Partiu Isaac e, tendo levantado o seu acampamento no vale de Gerara, habitou ali. Abriu de novo os poços cavados outrora, no tempo de seu pai Abraão, que os filisteus tinham entupido depois de sua morte, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhes tinha dado. Seus servos cavaram outro poço no vale, e encontraram ali uma fonte de água viva. Mas os pastores de Gerara começaram a disputar com os pastores de Isaac. Esta água é nossa, diziam eles. Isaac chamou então a esse poço Ezeque, porque lhe o tinham contestado. Abriram seus pastores um segundo poço, mas surgiu outra disputa, e por isso pôs-lhe o nome de Sitna. Partindo em seguida dali, abriu outro poço, sobre o qual não houve mais discussão, e pôs-lhe o nome de Reobote, porque agora, disse ele,
o Senhor nos pôs ao largo, e prosperaremos na terra. Dali Isaac subiu a Bersabeia. Naquela mesma noite o Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Nada temas, estou contigo, eu te abençoarei, e multiplicarei tua descendência por causa de Abraão meu servo. Isaac construiu um altar nesse lugar, e invocou o nome do Senhor. Levantou depois ali sua tenda e seus escravos cavaram um poço. Abimeleque veio de Gerara procurá-lo com Ocosá, seu amigo, e ficou o general do seu exército. Isaac disse: Por que me procurais, já que me detestais e me expulsastes do meio de vós? Eles responderam: Nós vimos que o Senhor está contigo, e pensamos: haja um juramento entre nós e ti. Queremos, pois, fazer aliança contigo. Jura que não nos farás nenhum mal, assim como também nós não tocamos em nada do que é teu, e só te temos feito bem, deixando-te partir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Isaac preparou-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. No dia seguinte, pela manhã, fizeram mutuamente os seus juramentos. Isaac despediu-os em seguida, e eles afastaram-se dele em paz. Nesse mesmo dia, os escravos de Isaac vieram dar-lhe notícias do poço que estavam cavando. Encontramos água, disseram eles. Ele pôs a esse poço o nome de Seba, de onde vem o nome de Bersabeia, nome que a cidade conserva até o dia de hoje. Esaú, com a idade de 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Beri, o Iteu, e Basemate, filha de Elon, o Iteu. Elas foram um motivo de desgosto para Isaac e Rebeca. Isaac abençoa Jacó em lugar de Esaú. Isaac envelhecera, e seus olhos enfraqueceram-se, de modo que não podia ver. Chamou Esaú, seu filho primogênito, e disse-lhe: Meu filho, eis-me aqui, respondeu ele. Isaac disse: Tu vês, estou velho e não sei quando vou morrer. Toma as tuas armas, tua aljava e teu arco, vai ao campo e mata-me uma caça. Prepara-me depois um prato suculento, como sabes que gosto, e me traz para que o coma e minha alma te abençoe antes que eu morra. Ora, Rebeca ouviu atentamente enquanto Isaac falava ao seu filho Esaú, e Esaú partiu para o campo a fim de matar e trazer a caça. Rebeca disse a Jacó, seu filho: Acabo de ouvir teu pai dizer ao teu irmão Esaú para que lhe traga uma caça e lhe prepare um bom prato a fim de comer e o abençoar diante do Senhor antes de morrer. Ouve-me, pois, meu filho, e faze o que te vou dizer. Vai ao rebanho e traze-me 2 belos cabritos. Prepararei com eles um prato suculento para o teu pai, como ele gosta. Tu lhe levarás e ele comerá, a fim de que te abençoe antes de morrer. Mas respondeu Jacó à sua mãe: Esaú, meu irmão, é peludo, enquanto eu sou de pele lisa. Se meu pai me tocar, passarei aos seus olhos por um impostor, e atrairei sobre mim uma maldição em lugar de bênção. Tomo sobre mim esta maldição, meu filho, disse sua mãe. Ouve-me somente, e vai buscar o que te digo. Jacó foi e trouxe os 2 cabritos, com os quais sua mãe preparou um prato suculento, como seu pai gostava. Escolheu as mais belas vestes de Esaú, seu filho primogênito, que tinha em casa, e revestiu com elas Jacó, seu filho mais novo. Cobriu depois suas mãos, assim como a parte lisa do pescoço, com a pele dos cabritos, e pôs-lhe nas mãos o prato suculento e o pão que tinha preparado. Jacó foi para junto de seu pai e disse-lhe: Meu pai, eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Jacó respondeu: Eu sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me pediste. Levanta-te, assenta-te e come de minha caça, a fim de que tua alma me abençoe.
como encontraste caça tão depressa, meu filho? É que o Senhor teu Deus fez que ela se apresentasse diante de mim. Aproxima-te então, meu filho, para que eu te apalpe e veja se de fato és o meu filho Esaú. Jacó aproximou-se de Isaaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. E não o reconheceu, porque as suas mãos estavam peludas como as do seu irmão Esaú, e abençoou-o. Tu és bem o meu filho Esaú? Disse-lhe ele: sim. Então serve-me para que eu coma de tua caça, meu filho, e minha alma te abençoe. Jacó serviu-lhe e ele comeu, e trouxe-lhe também vinho do qual ele bebeu. Então Isaaque, seu pai, disse-lhe: aproxima-te, meu filho, e beija-me. E aproximando-se Jacó para lhe dar um beijo, Isaac sentiu o perfume de suas vestes, e o abençoou nestes termos: sim, o odor de meu filho é como o odor de um campo que o Senhor abençoou. Deus te deu o orvalho do céu e a gordura da terra, uma abundância de trigo e de vinho. Sirvam teus povos e prostrem-se as nações diante de ti. Sê o Senhor dos teus irmãos, e curvem-se diante de ti os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar, e bendito quem te abençoar. Apenas Isaaque acabara de abençoar Jacó, e esse saíra de junto do seu pai. Chegou Esaú da caça. Preparou também ele um prato suculento e trouxe-o ao seu pai, dizendo: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, a fim de que tua alma me abençoe. Quem és tu? Perguntou-lhe seu pai Isaaque. Eu sou teu filho primogênito Esaú. Então Isaaque, tomado de emoção violenta, exclamou: quem é, pois, aquele que foi à caça e me trouxe o prato que eu comi antes que tu voltastes? Eu o abençoei, e ele será bendito. Ouvindo essas palavras de seu pai, Esaú soltou um grito cheio de amargura e disse-lhe: abençoa-me também a mim, meu pai. Teu irmão, respondeu-lhe Isaaque, veio fraudulentamente tomar a tua bênção. Esaú disse então: será porque ele se chama Jacó que me suplantou já 2 vezes? Tirou-me meu direito de primogenitura, e eis que agora me rouba minha bênção. E ajuntou: não reservaste porventura uma bênção também para mim? Isaaque respondeu-lhe: eu o constituí teu senhor, e dei-lhe todos os seus irmãos por servos, e o estabeleci na posse do trigo e do vinho. Que posso ainda fazer por ti, meu filho? Esaú disse a seu pai: então só tens uma bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E pôs-se a chorar. Isaaque tomou a palavra. Eis, disse ele, que a tua habitação será desprovida da gordura da terra e do orvalho que desce do céu. Viverás de tua espada, servindo a teu irmão, mas se te libertares, quebrarás o seu jugo de cima do teu pescoço. Esaú concebeu ódio por Jacó, por causa da bênção que ele tinha dado seu pai, e disse em seu coração: virão os dias do luto de meu pai, e matarei meu irmão Jacó. E foram referidas a Rebeca essas palavras do seu filho primogênito. Ela mandou chamar seu filho mais novo, Jacó, e disse-lhe: teu irmão Esaú quer te matar para se vingar de ti. Escuta-me, pois, meu filho. Vai, foge para junto de Labão, meu irmão, em Harã. Fica em casa dele algum tempo, até que se acalme a cólera de teu irmão. Assim que passar a sua cólera e tiver ele esquecido do que lhe fizeste, te mandarei buscar. Por que perderia eu vocês 2 num só dia? Rebeca disse a Isaaque: estou desgostosa da vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar uma mulher entre as filhas de Et, para que ainda viver. Casamento de Esaú. Isaac chamou Jacó e o abençoou, dando-lhe esta ordem: não desposarás uma filha de Canaã, mas vai a Padã-Arã, a casa de Batuel, pai de tua mãe, e escolhe lá uma mulher entre as filhas de Labão, irmão de tua mãe.
Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça crescer e multiplicar, de sorte que te tornes uma multidão de povos. Conceda-te ele, como também a tua posteridade, a bênção de Abraão, a fim de que possuas a terra onde moras, e que Deus deu a Abraão. Isaac despediu Jacó, e este partiu para Padan-Arã, para a casa de Labão, filho de Batuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Ora, Esaú viu que seu pai tinha abençoado Jacó, e o tinha enviado a Padan-Arã para ali tomar uma mulher, e que, depois de o ter abençoado, lhe proibira desposar uma filha de Canaã. Viu também que Jacó, obedecendo aos seus pais, partira para Padan-Arã, e compreendendo que as filhas de Canaã não eram bem vistas pelo seu pai, foi à casa de Ismael e tomou por mulher, além daquelas que já tinha, a Maelete, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nabaiote. Sonho de Jacó. Jacó, partindo de Bersabeia, tomou o caminho de Harã. Chegou a um lugar e ali passou a noite, porque o sol já se tinha posto. Serviu-se como travesseiro de uma das pedras que ali se encontravam, e dormiu naquele mesmo lugar. E teve um sonho. Via uma escada que, apoiando-se na terra tocada com o cimo, o céu, e anjos de Deus subiam e desciam pela escada. No alto estava o Senhor, que lhe dizia: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Darei a ti e à tua descendência a terra em que estás deitado. Tua posteridade será tão numerosa como os grãos de poeira no solo. Tu te estenderás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o meio-dia, e todas as famílias da terra serão benditas em ti e em tua posteridade. Estou contigo para te guardar aonde quer que fores, e te reconduzirei a esta terra, e não te abandonarei, sem ter cumprido o que te prometi. Jacó, despertando de seu sono, exclamou: Em verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E, cheio de pavor, ajuntou: Quão terrível é este lugar! É nada menos que a casa de Deus. É aqui a porta do céu. No dia seguinte, pela manhã, tomou Jacó a pedra, sobre a qual repousara a cabeça, e a erigiu em estela, derramando óleo sobre ela. Deu o nome de Betel a este lugar, que antes se chamava Luz. Jacó fez então este voto: Se Deus for comigo, se ele me guardar durante esta viagem que empreendi, e me der pão para comer e roupa para vestir, e me fizer voltar em paz à casa paterna, então o Senhor será o meu Deus. Esta pedra da qual fiz uma estela será uma casa de Deus, e pagarei o dízimo de tudo o que me derdes. Jacó e Raquel. Jacó pôs-se de novo a caminho, e foi para a terra dos filhos do Oriente. Olhando em torno de si, viu no campo um poço, junto do qual estavam deitados 3 rebanhos de ovelhas. Esse poço servia de bebedouro para os rebanhos, mas sendo grande a pedra que cobria a abertura do poço, somente a removiam de cima quando todos os rebanhos fossem recolhidos. Davam então de beber aos animais e recolocavam a pedra no seu devido lugar. Jacó disse aos pastores: Meus irmãos, de onde sois? Somos de Harã. Responderam: Conheceis porventura Labão, filho de Nacor? Sim. Como vai ele? Vai muito bem. E eis justamente sua filha Raquel, que vem com o rebanho. É ainda pleno dia, tornou Jacó, e não é hora de se recolherem os rebanhos. Dai de beber às ovelhas, e levai-as de novo ao pasto. Não o podemos, responderam eles, antes que todos os rebanhos estejam reunidos. Tiramos então a pedra de cima do poço, e damos de beber aos animais. Falava ainda com eles, quando chegou Raquel com o rebanho do seu pai, porque era pastora. Logo que Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, aproximou-se, rolou a pedra de cima da boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão. Depois beijou Raquel e pôs-se a chorar. Contou-lhe que era parente de seu pai e filho de Rebeca,
e ela correu a anunciar isso ao seu pai. Tendo Labão ouvido falar de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou, beijou e conduziu à sua casa. Jacó contou-lhe tudo o que se tinha passado, e Labão disse-lhe: Sim, tu és de meus ossos e de minha carne. Jacó ficou em casa dele um mês inteiro, e Labão disse-lhe: Acaso, porque és meu parente, me servirás de graça? Dize-me que salário queres. Ora, Labão tinha 2 filhas. A mais velha chamava-se Lia, e a mais nova Raquel. Lia tinha os olhos ternos, e Raquel era bela de corpo e de rosto. Jacó, que amava Raquel, disse a Labão: Eu te servirei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. É melhor, respondeu Labão, dá-la a ti que a outro. Fica comigo. Assim Jacó serviu por Raquel 7 anos, que lhe pareceram dias, tão grande era o amor que ele tinha. Disse, pois, a Labão: Dá-me minha mulher, porque está completo o meu tempo, e quero desposá-la. Labão reuniu todos os habitantes do lugar e deu um banquete. Mas à noite conduziu Lia a Jacó, que se uniu com ela, e deu à sua filha Lia, sua escrava Zelfa. Pela manhã, viu Jacó que tinha ficado com Lia, e disse a Labão: Que me fizeste? Não foi por Raquel que te servi? Por que me enganaste? Aqui, respondeu Labão, não é costume casar a mais nova antes da mais velha. Acaba a semana com esta, e depois te darei também sua irmã, na condição que me sirvas ainda 7 anos. Assim fez Jacó. Acabou a semana com Lia, e depois lhe deu Labão por mulher sua filha Raquel, dando por serva a Raquel sua escrava Bala. Jacó uniu-se também a Raquel, a quem amou mais do que a Lia, e serviu ainda por 7 anos em casa de Labão. Os filhos de Jacó. O Senhor, vendo que Lia era desprezada, tornou-a fecunda, enquanto Raquel permanecia estéril. Lia concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Ruben, porque, dizia ela, o Senhor olhou minha aflição, agora meu marido me amará. Concebeu de novo e deu à luz outro filho. O Senhor, disse ela, vendo que era desprezada, deu-me ainda este, e pôs-lhe o nome de Simeão. Concebeu ainda e deu à luz mais um filho. Desta vez disse ela, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei à luz 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Concebeu ainda e deu à luz um filho. E disse, desta vez louvarei ao Senhor. E chamou Judá. Depois cessou de ter filhos.